Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um TatiCast. Esse que é o primeiro episódio do ano, um ano maravilhoso para todos vocês. E hoje eu tô trazendo aqui um conteúdo extraordinário que vai te tirar desse lugar onde você com certeza já tá ouvindo burburinho aí falando sobre, vocês já querem saber, né? Já viu, né? Já viram aqui na descrição. E você talvez esteja perdido. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para que conteúdos como esse possam te alcançar cada vez mais e já curte esse episódio. Eu estou aqui com a doutora Luciana Canavieira, a nossa biomédica estética da minha área, linda, maravilhosa, mestre em Química Medicinal, mestre, doutora em Biotecnologia e mãe. Muito obrigada, meu bem, por estar aqui. Um prazer imenso de tê-la. Quero muito conhecer mais da sua história. Conheço a Lu, já acompanho a trajetória dela aqui na internet, grandiosíssima. Mas fala pra gente um pouquinho da Lu como pessoa, antes da gente entrar no nosso assunto. Quem é a Luciana? Ai, Tati, antes de mais nada, gostaria de te agradecer aqui pelo convite, de estar aqui com você, poder explorar, né, esse assunto que ainda é, por incrível que pareça, mesmo que já esteja sendo muito divulgado, mas ainda é um tabu imenso para a maioria dos homens, né? E ainda não, apesar da gente achar que está sendo muito divulgado, ainda tem muita gente que não tem noção do que se trata. Do que se trata. Isso mesmo. E quem é a Lu antes dela exercer todo esse trabalho maravilhoso? Ah, Tati, então, eu comecei a minha vida, né, me formei em 2004. Nossa, bastante tempo. Lu, quantos anos você tem? Não sei, não quero saber. Ai, fica o segredinho. Então, assim, já são aí mais de 20 anos, né, de formada na área mesmo da saúde. Fiz o meu mestrado, o meu doutorado. Você é de onde, Lu? Eu sou de Belém do Pará. Ai, que gostoso. Beijo pra Belém. Fiz toda a minha trajetória acadêmica. Fiz toda a minha trajetória acadêmica na Universidade Federal do Pará. E logo após terminar toda essa parte mesmo, né, científica, já estou eu já me travando. E logo após, né, logo após eu terminar a faculdade, eu acabei me engravidando e aí eu tive meus filhos, morei um período... Aqui? Você engravidou aqui? Não, lá em Belém. Lá em Belém. Isso, morei um período fora do Brasil. Onde você morou? Então, morei na Guiana Francesa, que é uma província da França. Tive meus filhos lá e depois retornei. Quantos filhos você teve? Tenho 2 filhos. Isso. E aí fui casada por um Qual período. a idade deles? Ai, já tão grandinhos. Gente, eu vou descobrir a idade dessa mulher até o final dessa entrevista. Então, LinkedIn, alguém pega no LinkedIn, mas eu não vou falar, brincadeira. Tenho um filho de 16 e uma filha de 20. Meu Deus do céu, ela parece que tem 28 anos, para! Nossa, que E aí, então, eu retornei, aí foi quando eu terminei, né, mestrado e doutorado. Não, eu me formei. Você se formou em Belém? Em Belém, daí eu engravidei. Engravidou. Me mudei para Guiana com meu ex-marido. Seu ex-marido. E aí, depois a gente voltou, e aí eu voltei de novo para a vida acadêmica, quando eu retornei. Você sempre gostou de investir nessa parte científica, sempre. De estudar? Então, aí durante esse período, a minha vida foi realmente toda voltada para a área científica mesmo. Então, pesquisas, eu tenho 2 artigos publicados em revista científica, tenho artigos publicados em congressos, trabalhos, apresentei muitos trabalhos em congressos e, nossa, foram aí, só nessa área, aí, uns 15 anos de vida acadêmica. Nossa, eu fico surpreendida, assim, como é importante o trabalho desse profissional, o quanto que ele se dedica, né, para entregar essa pesquisa para a gente que está aqui fora exercendo a prática, mas, assim, me entristece do fundo do coração quanto que não é valorizado monetariamente. Então. Não, porque assim, tem o prestígio, nossa, uma admiração incrível, porque quem tá lá sabe que não é fácil entregar então, assim, e fazer uma publicação. Exatamente, você acredita? Eu amava essa área científica, amava. E amo até hoje, porque assim, é um mundo assim de
sabe, de milhões de oportunidades, de possibilidades, exatamente. E aí o que acontece? Você tem esse conhecimento, você quer exercer, né, essa área da pesquisa, porém, infelizmente, não como é que eu posso te falar? Não é... Ai, não posso falar. Não é valorizado, não é... Exatamente, porém ele não é valorizado, não é um trabalho valorizado, infelizmente, no nosso país. Então, o nosso país, ele tem essa cultura. Então, e porque a gente fica triste, né? Porque todo o trabalho que a gente quer de desenvolvimento, a gente termina indo buscar em outros países. Exatamente. Né? Porque lá a gente tem essa valorização desse profissional que está por trás. Né? Porque, gente, eu sou também da área da harmonização facial e corporal como biomédica. Para quem não sabe, também a gente exerce isso juntas. Né? E assim, às vezes assim, a gente vai buscar um trabalho fora, sendo que no Brasil já somos, eu acredito que no ano passado chegamos no segundo, né, de país que injeta mais nessa área de harmonização dos injetáveis. Então, assim, por que a gente tem que buscar esse conteúdo fora? Né? Porque os profissionais que estão dentro do Brasil não estão sendo validados para fazer essa pesquisa? É exatamente isso, Tati. Então, quando a gente percebe que não tem essa valorização, eu acabei indo para uma outra área que realmente, eu digo assim, na parte da pesquisa científica. Aí eu perguntei assim, nossa, por que não está tendo isso? Eu também dei aula por vários anos também para universidades, né? Então, tive essa parte mesmo toda da vida acadêmica, e quando eu percebi que realmente não tinha essa valorização, eu comecei a pesquisar algo mais, que eu digo assim, que seria um pouco mais valorizado. Tivesse um retorno. E aí foi quando eu entrei na área da estética. Como que você chegou nesse mundo? Porque assim, todo mundo que é do meio eu trago para mim. Quando eu fiz a minha formação, eu contaminava todo mundo. Quando eu entrei na biomedicina, eu já entrei porque eu já sabia o que eu queria. E eu sempre tentei falar para as pessoas o quanto era legal esse mundo aqui fora. Uhum. Você, como que foi? Quem contaminou você? Quem picou você? Se eu te falar, você não acredita. Eu quero saber, todo mundo quer saber. Eu acho assim, o que aconteceu comigo assim, foi algo meio que fora da caixinha. Se eu te falar que realmente foi a minha entrada, eu acho assim, na área mesmo da estética, veio de algo mais espiritual mesmo, sabe? Uau! Então, nossa, mas isso é incrível. Veio algo que eu já buscava, pedi muitas orações para algo que fosse mais, que eu fosse me sentir bem, encontrar o meu propósito. Então, foi aí que quando eu senti uma orientação de Deus, eu senti que era algo mais profundo, que era algo onde eu realmente iria me sentir bem, me sentir mais feliz. E foi por isso que aí comecei. E não tem, assim, tanto tempo como tem gente que acha, assim, que vê falando, acho que já tem muito tempo. Você já tomou isso como uma propriedade, exatamente. Né? Você já dominou o assunto. E talvez esse lugar já estava pronto para você, né? Em algum campo aqui. E você só trouxe para a sua realidade. Nossa, é incrível. E aí, como a maioria dos profissionais que trabalham hoje na parte íntima, né? Eu comecei, na verdade, com facial. Então, eu fiquei um período de tempo com facial e daí eu percebi, nossa, eu acredito que eu posso mais do que isso. Eu acredito que tem algo ainda mais para mim. E olhando o mercado hoje, né, do facial, e aí eu disse, eu vi o quanto que já estava um pouco meio que, não é que está desvalorizado, mas ele já está muito saturado. Essa que é a palavra. E aí eu percebi que o seguinte, nossa, tem alguma parte que ainda está bem inexplorada. E quando, mais uma vez, o encaminhamento espiritual, assim, pode ser um pouco piegas falar para muitos, mas assim, não, hoje eu acho que é muito relevante a gente mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que às vezes você fica perdido porque você não alinhou esse seu ponto de conexão com o seu divino, né? E muitas vezes a gente está aqui só no piloto automático, replicando coisas que não faz nenhum sentido, né? E aí não faz essa conexão.
harmonização. E quando você traz essa mensagem, é super importante. E a gente falar para as pessoas que antes de fazer mais uma ação, mais uma profissão, ou de acrescentar na sua rotina mais um produto, se conectar com o seu propósito. Faz sentido mesmo? E aí trazer esse lugar, muito importante. Exato. E aí, quando eu, nessa minha experiência, né, espiritual e tudo, e nessa minha pergunta e busca mesmo por algo que realmente fizesse mais sentido para mim, eu encontrei a harmonização íntima. E o interessante disso é que eu já sabia o que eu queria. Quando eu fiz essas perguntas, né, para Deus, eu fiquei, nossa, ele já me trouxe a resposta. E eu não queria um íntimo feminino, eu queria um íntimo masculino. E nessa história, nessa minha caminhada, ele foi me direcionando. E eu, nossa, depois que eu descobri, depois que eu comecei realmente a entregar resultados, a fazer os procedimentos, eu disse, pronto, eu nasci para isso. E se eu te disser muito sinceramente do meu coração, eu não me enxergo mais fazendo outra coisa. Eu vou trazer um ponto aqui, e é um ponto que eu estou na área da beleza há muito tempo. Me veio à mente. E quando eu estava lá começando na parte estética, tinha essa divisão, corporal ou facial. E aí, tinha uma amiga da minha mãe, eu me lembro exatamente o momento que eu estava, e ela falou assim para mim, você vai fazer facial ou corporal? Eu olhei para ela assim, não, vou fazer os dois. Ela falou, não, ou você faz drenagem ou você faz limpeza de pele. Você não pode fazer os dois. E eu falei assim, eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou mostrar para você que eu vou fazer tudo. E ali, validei dentro da minha mãe, porque a gente tinha salão de beleza. E eu validei dentro da minha mãe que eu ia fazer tudo. Seja depilação, seja sobrancelha, seja tudo que uma clínica pudesse oferecer, eu ia ser boa em tudo. E meu encantamento também dentro da área da harmonização foi trazer essa possibilidade de mais um serviço, né, para dentro do que tudo que a gente já entrega. E as pessoas saírem desse, igual você falou, desse mercado saturado só da harmonização facial, porque tá todo mundo indo no mesmo caminho e se esquecendo que a gente pode entregar muito mais, porque a gente está falando de autoestima. Agora, me traga, como que você se aperfeiçoou de uma forma tão grandiosa? Gente, ela fez estudos fora, cadáveres frescos, fora, e não foi fácil. Me conta. Então, o que aconteceu quando eu decidi realmente o que eu queria, porque assim, Tati, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis conhecimento raso, eu nunca quis conhecimento Ela é muito científica, gente. Exato. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. O que você acha? Vamos falar para as pessoas que estão assistindo, porque eu tenho eu tenho muitas amigas e muitas delas têm meio que essa divisão. Eu falo sempre assim, o equilíbrio é o meio, né, gente? Então, a gente ser um pouquinho comercial também, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa sustentar os nossos estudos. Eu estou sendo bem sincera, eu não sou muito do marketing, né? Eu tive que aprender. Gente, mas você manda muito bem, gente. Já segue aqui o canal da doutora, né? Vamos deixar aqui, já pausando aqui, já inscreve do nosso canal também. Olha que loucura dessa história de marketing. Quando foi em junho do ano passado, eu disse assim, eu vou criar, na minha loucura assim, eu vou criar um canal no YouTube. Aí eu disse, eu vou, sem saber, nunca tinha feito um vídeo no YouTube, nunca fiz canal, não sabia nem como era que era para fazer esse negócio, né? Fiz do meu jeito louco, eu entrei no YouTube, coloquei lá, disse, eu vou fazer meu primeiro vídeo, né? Vai ver que vai rolar, rolou, se não rolar, tá tudo bem. E daí eu fiz o meu primeiro vídeo. Eu mesma, com meu celularzinho, coloquei na bancada, fiz do meu jeito, e foi um vídeo que era de 6 minutos e pouco. E coloquei lá, disse, bora ver esse negócio. Deu primeira semana, não tinha dado nada, 11 visualizações, nenhum inscrito. Eu disse, deixa esse negócio aí. Aí passou, quando deu um mês, deixa estar aqui de novo aquela história da espiritualidade. Pedir para Jesus, olha, se for para ser, se for vou investir ser nisso. Caminho, o Senhor vê aí o que dá para fazer. E eu larguei de mão. Passou um mês, nada. Tati, quando deu o segundo mês,
Eu fui olhar despretensiosamente lá no canal. Você acredita, já estava 50 mil visualizações. Minha Nossa Senhora! E eu disse, caramba, o que aconteceu aqui? E aí o negócio foi fluindo, já tinha uns inscritos e não sei o que. Tati, o bicho viralizou esse meu primeiro vídeo. Não me pergunte como. Aliás, eu sei como, foi ele. Tati, hoje esse meu primeiro vídeo, por incrível que pareça, hoje ele tem 2,7 milhões de visualizações. Que incrível! E hoje eu tenho quase 24 mil inscritos só por conta desse vídeo. Gente! Mas essa viralização foi ainda ano passado e eu, assim, sem eu simplesmente nem saber mexer com esse negócio. O que você tira de lição disso, até para outras pessoas que estão assistindo? Porque muitas vezes a gente quer fazer aquela alta performance, né, para entregar o vídeo perfeito, vai para esse lugar de ansiedade, e você construiu um assunto que realmente entrega e você alcançou, né? Eu acho assim, o que eu posso dizer para esses profissionais, né, que eles pensam em, será que eu falo? Se você pegar esse meu vídeo, eu simplesmente falo tudo do procedimento. Tudo. Então, assim, entrega o que você sabe, entendeu? Entrega de você coração. Contribuir, né, para o outro. Exatamente. Assim, foi, na verdade, um vídeo falando tanto para profissional como também para o paciente, explicando para ele exatamente o que é que o procedimento faz. E daí, eu achei que fiquei muito extensa, mas deu certo, né? E o que eu penso é que não espere para ser o perfeito, para ser um negócio maravilhoso. Porque às vezes até o que você faz simples, se você realmente faz de coração e entregar, sabe, pro divino, ele vai te entregar um retorno. Então, hoje, assim, com essa experiência que eu tive, eu te digo. E aí eu vou voltar, a gente precisa validar nosso conteúdo, então a gente trazer a parte do embasamento científico, sim, que é muito forte em você, que eu vejo demais, né? Também valorizar essa parte da divulgação, porque eu acho que as redes sociais hoje, tenho certeza, as redes sociais hoje, elas se aproximam muito do nosso público, né? O público que a gente quer entregar, o público que pode ter oportunidade de conhecer, entender quais são os benefícios da técnica em si. O profissional que ele está dentro da rede social, mostrando, né, falando sobre o seu conteúdo, ele vai acabar se destacando. E voltando, né, continuando essa história, né, dessa minha busca, quando eu realmente decidi, né, seguir essa carreira, eu simplesmente não fazia mais nenhum tipo de propaganda por facial e eu disse assim, não, eu quero me aprofundar mais. Eu acredito que só o que tem aqui no Brasil para mim ainda não está suficiente. Foi daí que eu comecei a buscar cursos para fora que fizessem, vamos dizer, o procedimento em cadáver fresco. Só que simplesmente não tinha. Não tinha nem Harvard, nem... Não tinha. E como que você conseguiu? Eu vou te falar como eu consegui. Eu tive que contratar um instituto só para eu mesma fazer o procedimento. Eu contratei o instituto, eu pedi para o instituto conseguir a peça anatômica para mim, uma pelve para mim, eu pedi para o instituto conseguir um anatomista para mim, conseguir a sala cirúrgica para mim. Então, tudo isso eu paguei sozinha à parte para que eu pudesse fazer esse procedimento, porque não tinha... As pessoas às vezes não entendem da importância do estudo no cadáver fresco, né? Exato. Acho que é importante falar aqui, que quando a gente faz essa prática, né, nessa peça anatômica, a gente consegue muito aprimorar nossas técnicas, né, deixar elas mais precisas. Então aí o anatomista vem, acompanha com a gente, faz todo o processo de dissecação, né, a gente entende qual a profundidade, a gente começa a ter uma visão mais ampla de... Você conseguiu uma peça, né? Mas depois, quando a gente vai replicando em outras peças, a gente entende que essa anatomia tem variações e a importância do profissional, ele está apto a fazer toda essa parte de treinamento também em cadáveres frescos. Exatamente. Então, quando eu percebi que
eu queria seguir essa área, eu tive que ter outras possibilidades. Esse suporte, né? Exatamente. De desenvolvimento da técnica. Além disso, Tati, eu ainda assim, nessa minha busca, eu disse, não, eu preciso não só a questão realmente de validar a minha técnica, mas eu também precisava aprimorar e ter mais um conhecimento e uma experiência mais aprofundada. Foi quando não sei se você sabe, mas o pai da harmonização peniana é um cirurgião inglês, o Dr. Gary Orr, que ele já começou, ele foi um pioneiro mesmo, o pioneiro da harmonização peniana ainda em 2012. Então, assim, nossa, olha quanto tempo já tem que ele já realiza esse procedimento. E como que é, assim, para a classe médica aceitar você como especialista? Porque nós somos especialistas, né? E aí a gente sabe, né, inevitável, que tem aqui essa coisa, assim, dos médicos, estuda com os médicos, especialistas com os especialistas. E eles tiveram você lá? Se eu te falar duas situações que eu passei, a primeira que foi lá em Orlando, quando eu fiz esse meu treinamento lá nesse cadáver, simplesmente eu era a única biomédica. Tinha também um outro grupo de cardiologistas que eles estavam fazendo treinamento, né, nessa região de circulação mesmo, em veias, na safena, enfim. E aí, quando eu estava lá, estávamos na mesma sala cirúrgica, e aí o que aconteceu? Eles viram o meu procedimento, nenhum era do Brasil, tá? Então, todos eram de outros países, eles viram o meu procedimento, vieram comigo, vieram perguntar, vieram tirar dúvidas, o que eu estava fazendo, e ficaram super interessados, me respeitaram e me trataram como pares deles, sabe? Então, isso que é muito interessante, legal, porque essa situação que a gente vê de diferença de classes, de profissionais, isso é só aqui no Brasil. É interessante isso, porque lá fora somos respeitados. Somos respeitados e eles nos tratam como iguais. Então, eles fizeram questão, até uma coisa interessante, eles me chamaram para o procedimento deles e me ensinaram também. Olha, deixa eu te mostrar como é que acontece aqui. Então, assim, em nenhum momento eles me colocaram em uma outra posição. E quando aconteceu também dessa outra especialização que eu fiz em Londres, então é um grupo de cirurgiões urologistas. Em nenhum momento também... Você sentiu essa diferença? Pelo contrário, me trataram assim como iguais a eles, sabe? Então, é isso que te faz sentir bem quando você vai para fora, porque você tem o seu trabalho valorizado, você tem esse seu conhecimento valorizado. Você tem esse lugar confortável de atuar. Exato. Então, assim, lá eu aprendi o que aconteceu com o grupo desse cirurgião. Eles simplesmente me passaram toda a técnica que eles usam. Então, hoje eu tenho a certificação, né, a Androfil, que é a certificação deles, e hoje eles atendem o mundo todo, sabe? Então, nessa especialização, para você ter uma ideia, a gente atendia 12 pacientes em um dia. Nossa. Em um dia. Então, assim, muito engraçado, né, dessa especialização, a gente começou, tipo, 9 horas da manhã. E a gente foi terminar 9h30 da noite. Nossa! Simplesmente, a cirurgiã não parava nem para tomar água, nem para ir ao banheiro. Foi assim, nossa, super foi intenso, uma prática, né? Foi incrível, porque você via ali, observava diferentes estruturas anatômicas. Então, assim, cada estrutura, a gente sabe que cada arquitetura de pênis é diferente uma da outra. Sim, então, claro. Às vezes vem um paciente comigo, doutora, e se eu fizer tantos ml? Eu disse, não tem como saber, porque eu não tenho como te avaliar só por uma conversa, não tem como saber. Então, a gente sabe que cada pessoa tem uma anatomia diferente, tem uma estrutura diferente, até o tipo de pele. Então, outra coisa que esses pacientes às vezes não sabem, eles já acham assim, é uma coisa até que é engraçada, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é assim, eles falam, quando você vai no dentista, vamos lá, você quer uma avaliação com o dentista, você abre seu dente assim, mostra o dente, doutora, eu vou fazer uma foto do meu dente, faça uma avaliação aqui. Quando você vai, por exemplo, num dermatologista, você mostra a sua ferida e diz, olha, doutora, avalia aqui a minha... Você não faz...
Por que pra gente o paciente quer fazer uma foto e achar que você vai avaliar através do... Não tem, não existe Acho que a isso. gente precisa agora construir esse lugar de educação, né, da população, do paciente, que ele vai ser atendido de uma forma muito técnica, muito profissional, né, por essas pessoas que são competentes, e aí precisa ter uma ordem de respeito mútuo, né, para não banalizar, porque hoje a gente, vamos falar de tabu, né, gente? Tabu sobre essa questão por ser íntimo, por ser a questão do sexo, e aí muitas vezes as pessoas elas vão para um lugar muito emocional, que eu não preciso, que não é para mim, e muitas vezes deixa de aproveitar uma oportunidade de investimento para se sentir melhor e também se sentir mais confiante. E colocar as pessoas nesse lugar que existe um passo a passo, né? Existe você ir marcar a sua consulta, né? E até o seu profissional que você deseja realizar o procedimento, e lá você vai ter um padrão de atendimento diferenciado para isso. Como que é o seu padrão de atendimento hoje com o seu cliente? Então, Tati, o que acontece? Antes do procedimento, realmente eu preciso fazer essa consulta com esse paciente. Até muitas vezes a gente precisa alinhar essas expectativas, porque o que acontece? O paciente vai ali, ele escuta muitas informações, às vezes, que estão desalinhadas com a expectativa que ele tem, às vezes informações erradas, sabe? E que aí ele te traz essas informações que ele coletou, muitas vezes, de profissionais que não têm, digamos assim, uma habilitação para isso, uma qualificação, e ele vem com uma ideia completamente equivocada. Então, uma coisa que eu sempre falo, gente, em relação à consulta, você precisa fazer, não tem como eu adivinhar como é a estrutura do seu pênis, não tem como saber. Cada homem tem um pênis diferente. Eu preciso avaliar qual é a força de retração que o seu pênis exerce. Não tem como fazer isso através de foto e nem através de uma conversa. Eu preciso avaliar qual é a textura e elasticidade da sua pele. Não tem como fazer isso através de mensagem e foto. Até força de retração, eu preciso saber qual que é a causa disso. Uma força de retração, ela pode vir através de excesso de gordura na região abdominal, pode vir através de um ligamento que é mais curto, pode vir através da túnica de Dartos. Então, são situações diferentes. Então, eu preciso avaliar realmente qual que é essa causa, porque tem situações, Tati, que o procedimento pode não ajudar, ou talvez até piorar. Então, eu não tenho realmente outra situação, não posso simplesmente chamar esse paciente e já realizar o procedimento nele. E aí, dentro desse caso, vou falar agora especificamente da retração, já para que as pessoas comecem a entender que é um lugar onde ela pode ter essa situação melhorada. O que acontece, o que a gente pode falar para mostrar para essas pessoas que estão nos assistindo? Essa retração, o que acontece? Porque todo mundo pensa que vai desentortar, que vai crescer e que vai ficar muito grande, né? Exato. Então, o que a gente pode estar falando para essa pessoa que está assistindo em relação ao estiramento, ao crescimento? Tá, vamos lá. Gente, o preenchimento, ele é feito em uma camada logo abaixo da pele do seu pênis. O pênis, ele tem 4 camadas, tá? Então, ele tem a pele e tem mais 3 túnicas abaixo dela. Nós temos vocês têm a túnica de Dartos. Vocês homens. Vocês homens. Túnica de Dartos, a túnica de Buck e a túnica albuginha. A túnica albuginha e a de Buck, ela é uma túnica mais fibrosa, que tem a função só de proteção dos 3 cilindros de vocês, tá? Já a túnica de Dartos, que ela fica um pouco mais superficial, ela tem a função de regulação térmica do pênis. Então, é essa linda, maravilhosa, que causa retração ali do seu pênis quando você tá com frio, quando você toma um susto, quando você tá fazendo exercício físico. Então, onde é que nós colocamos esse preenchedor? Ele é colocado no meio dessas 2 túnicas, da túnica de Dartos e da túnica de Buck. É ali que a gente coloca o preenchedor. Então, o que acontece? Quem é esse preenchedor? Só para a gente fazer um ligamento. E eu sempre explico aos meus pacientes. É igual preencher lábio, né? Você tem um lábio assim fino, retraído para dentro. Então, quando a gente faz o preenchimento, é igual. A gente vai aumentar essa densidade labial. Então, a gente vai ter esse mesmo efeito. Porque é muito
muita fantasia que tem ao redor disso e uma criação de um mundo imaginário, né, que passa dentro da cabeça deles. E aí, quanto que pode pôr, doutora? Então, a gente pode colocar em uma sessão até 20 ml de ácido hialurônico, tá? Esse é o preenchedor que eu falo. Então, eu só trabalho com ácido hialurônico. Tem outros preenchedores, tem gente que usa gordura, a sua própria gordura, então eu não uso esse tipo de preenchedor, não tem um bom resultado e não tem uma boa durabilidade também. Tem gente que usa alguns preenchedores hoje que não são mais... não são bem-vindos, né, hoje em dia na estética, que é o PMMA, a gente nem vale a pena falar, porque não é um preenchedor que é hoje usado. Né? A gente tem que falar assim, né, que o preenchimento com ácido hialurônico, ele é reversível. Exato. Né? Então, assim, dá muita segurança para vocês, gente, dá muita segurança. Vai colocar um pouco de preenchimento e aí aconteceu alguma coisa, ficou desconfortável com alguma situação, remove, tira. Né? Então, tem outros materiais, né, que vai trazer dificuldade na absorção e aí talvez demore mais, ou talvez seja o caso do PMMA, que aí ele não vai sair, ele vai ficar ali. Então, assim, é um lugar muito confortável e muito seguro de entregar a técnica. E muito, muito bonita, né? O resultado é um resultado muito bonito. Um resultado incrível, Tati. Em relação, voltando, né, nesse preenchimento, realmente o que a gente usa, né, o ácido hialurônico, como você falou, tem essa vantagem dessa reversão. E no caso para o pênis, o tipo de preenchedor que eu uso hoje, ele tem uma durabilidade muito boa. Então, vamos falar de durabilidade? Ele é em torno de 18 a 24 meses. Então, ele tem uma durabilidade muito legal, bem diferente dos preenchedores faciais, né? E, claro, a gente precisa fazer uma manutenção anual, porque, como a gente sabe, o corpo vai absorvendo com o passar dos meses, né? Mas vale muito a pena, muito, gente. Nossa. E aí, sobre a retração que a gente estava conversando, o que é que muitos homens confundem, né? Que a gente fala que tem esse aumento em comprimento, mas é no estado relaxado. Deixar bem evidente para vocês, gente. O comprimento, ele aumenta no estado relaxado. O que isso quer dizer no estado relaxado? Quando você estiver saindo lá da piscina, que você estiver com frio e encolhido, quando você estiver saindo da praia de sunga, você não vai ter aquele encolhimento. Exatamente. Né? Você vai estar no momento de vergonha, ele não vai encolher mais. Por quê, doutora? Porque a doutora, ela foi esperta e fez um tratamento maravilhoso com você. Um deles é o preenchimento com ácido hialurônico. Você associa mais alguma técnica? Sim, o que acontece, assim, em relação a esse aumento, no estado ereto, a gente consegue o aumento na espessura, correto? Ficar grosso. Isso, no calibre. Só que o que acontece, olha que coisa legal. Aí, o que muitos pacientes falam, doutora, mas eu quero aumentar o comprimento ereto, eu quero 5 centímetros, eu quero sair de 15 para 20, enfim. O que vocês têm que entender é que existe um plexo chamado plexo suspensor. Esse plexo suspensor, ele é um conjunto de 3 ligamentos que funcionam como feixes elásticos, que funciona como feixe elástico e segura e sustenta o seu pênis no estado ereto. Então, vocês imaginam, vamos dizer, sabe aquela bolsinha da cegonha com o nenenzinho? Sim. É assim que é o plexo suspensor. Então, ali, aquele ligamento principal, que é o ligamento mesmo suspensor, é ele que segura e dá suporte para o seu pênis no estado ereto. Então, ele já está no estiramento máximo dele quando está ereto. Então, quando a gente preenche, algumas situações que a gente chama de exceções, ou seja, alguns homens raros, tá? Não é todo mundo. Já tive paciente que eu consegui, tem esse ligamento um pouquinho mais elástico. Então, depois do procedimento, a gente consegue, nesses homens, alcançar ainda um ganho de 1 a 2 centímetros no estado ereto. Mas, gente, eu sempre repito, são exceções. Isso não é o geral, não é um resultado garantido de aumento no comprimento ereto.
tá? Então, o que acontece? Aí vem, o pessoal fala, doutora, não tem uma cirurgia, aí vem a faloplastia, que é o que? Quando esses homens vão fazer um corte nesses ligamentos. Aí você pode até ter mais um estiramento. Porém, quando você faz essa cirurgia, o pênis, ele perde aquele suporte. Então, ele fica meio bambo quando está ereto. E aí, o que acontece? Esse ligamento é ele que permite a angulação correta do seu pênis na penetração. Olha que legal. E ele, além de permitir essa angulação, ele que dá aquele suporte, ele que segura o seu pênis no corpo. Então, é por isso que eu digo, gente, não tem como aumentar o estado ereto com preenchedor. Você só consegue realmente através dessa cirurgia em si. Muito bom, muito bom. Outra pergunta que a gente tem em muito lugar é o medo, né? Muitos pacientes, eles relatam assim, ai, porque é agulha. E é agulha onde? Na minha parte íntima. E aí, ai, que vai doer. Ai, porque dói demais. Gente, não dói. Não dói, tá? Se eu te falar que eu tenho assim, eu consegui só filmar, eu acho que um ou dois casos, né? Eu vi essa filmagem, gente. A gente tem que fazer um corte aqui, a produção, e pegar eles dormindo e roncando, fazendo preenchimento. Dormindo e roncando, e depois quando... É exatamente isso. Gente, não dói, porque é tudo anestesiado, tudo. Então, assim, realmente o paciente não sente muito confortável. Nada. Doutora, eu tenho medo de ficar ereto na hora. Gente, tá adormecido. Não tem essa possibilidade. Não tem, ele está anestesiado. E mesmo que ele fique, porque o que é que acontece? Na hora do procedimento, eu tenho que ficar manuseando a glande. A glande, ela não é anestesiada, até porque a gente não... É uma coisa até importante de falar, Tati. Gente, a glande, ela não recebe preenchimento. Então, a glande não é preenchida, porque é uma região cheia de microvasos, cheia de inervação. Então, é uma região realmente que não podemos preencher. Então, a gente fica manuseando ali, ela não está anestesiada. A gente tem que sustentar, né, que essa parte da glande e fazer a manobra de injeção em todo o corpo do pênis, nessa parte superior. Olha aqui, ó, já pode estar aqui. A gente vai segurar aqui e vai fazer esse preenchimento em todo esse corpo. Então, o que acontece? Pode ser que pelo fato de eu ficar estimulando a glande, segurando na hora do procedimento, o pênis comece a criar uma circulação. Não que o paciente esteja tendo algum tipo de ereção, não, ele nem sabe o que está acontecendo, ele não está sentindo nada, ele não está tendo nenhum tipo de sensação, mas isso faz parte da fisiologia do pênis. Como é que a gente pode falar para esse paciente que ele pode agendar o procedimento dele, que ele vai... É um lugar seguro, que eles também perguntam muito sobre essa questão do pós e o pós. O que acontece no pós? A gente já falou aqui da durabilidade, o que acontece no pós? O que a gente pode falar para esse paciente? Então, Tati, assim, na consulta, né, eu faço todo um aparato geral, né, uma anamnese de saúde, um histórico de saúde desse paciente, eu preciso fazer essa avaliação dele e eu passo também nessa consulta já todas as orientações pós-procedimento. Então, existem, são várias orientações, mas dentre as principais, né, temos que são 15 dias sem relação sexual nenhuma. Ai, doutora, mas não pode nem masturbar. Não pode. Não pode nem fazer isso. Não pode. Porque eu preciso desses 15 dias, que é o período que o produto ele tem que primeiro se acomodar, exatamente. Ele precisa se integralizar ali no tecido peniano. Então, ele precisa desse tempo para enrijecer. Então, se o paciente tem alguma masturbação ou se ele tem alguma relação antes desse período, o produto pode se espalhar e ir para outras regiões que não são as regiões e para outras regiões que não podem... Ai, meu Deus, agora esqueci a palavra. Esse produto ele pode migrar para a base do pênis, ele pode ficar inestético dentro do corpo do pênis, né? Ele começa a descer ou ele começa a acumular em algum ponto. Esse produto, se ele não tem esse pós de uma forma ideal, gente, pensa que é um tratamento estético, né? E assim como você pausa
porque você tá dodói, assim como você pausa na sua vida para fazer uma cirurgia, para um pós-parto, né, a mulher, né, você também pode pausar isso para poder ter um lugar esteticamente bonito, né, quando a gente faz o preenchimento. Outro valor que eu gosto também de falar para os meus pacientes é quanto que ele vai se sentir confiante, tanto na roupa, né? A gente trazer essa beleza da pessoa se sentir confiante com a roupa mais justa, e como também é prazeroso para as mulheres. Meu público hoje, ele é 98% feminino, e todos os procedimentos que eu faço são as mulheres trazendo seus maridos, e elas falam quanto é satisfatório, e muitas vezes elas querem mais. Então, gente, eu posso contar um caso de um paciente. Olha, Tati, assim, eu fiquei deslumbrada e fiquei mega feliz. A gente fica muito realizada quando a gente vê pessoas felizes, né? E o que aconteceu? Eu fiz o procedimento nele porque, assim, tem uma coisa que até eu meio que puxo a orelha desses pacientes, de alguns que não contam para suas esposas, né? Que faz meio que escondido. E esse paciente aconteceu isso, né? E daí ele não contou, foi para casa e tudo. E quando ele tentou esconder o tempo que ele conseguiu da esposa dele, só que no 5º dia, a esposa dele foi procurar por ele. E ele teve que segura aí. E aí ela, porque o que aconteceu? Não sei o quê. E ela descobriu o que ele fez. Ele pegou, me mandou uma mensagem, tá? Disse assim, doutora, você nem sabe o que aconteceu. A minha esposa está furiosa, está quase gerando um divórcio aqui. Nossa, sério? Sério, ficou furiosíssima dele ter feito o procedimento. Nossa. Quando ela descobriu, ele passou 3 dias dormindo no sofá da sala. Mas o que aconteceu? Porque ela acha que ele fez... isso é uma coisa super importante de falar. Ela acha que ele fez o procedimento para outras mulheres. E uma coisa, gente, que eu sempre falo aqui é o seguinte: o procedimento, ele não é um procedimento que vai mudar o caráter do cara. Ele não vai mudar o caráter do homem. Porque se o homem tiver que trair a mulher, ele vai trair com o procedimento ou sem o procedimento. Então, quando a gente realiza esse procedimento, é para a autoestima e para a autoconfiança desse homem. Exatamente. Vou repetir, autoestima e autoconfiança. Não é para, muitas vezes, só para a mulher dele ou para pular a cerca, nem nada disso. E aí, continuando o que aconteceu. Beleza, estavam brigados e tudo mais. Eu disse, você vai fazer o seguinte, quando der 15 dias que você já for liberado, você vai levar sua esposa para um restaurante. A pessoa também é psicóloga. Não, eu sou dica, dou tudo, você não tem noção. Você vai levar um buquê de flores, depois você vai para um hotel maravilhoso com a sua esposa e você vai lhe dar-lhe um chá. Já sabe do que, né? Vamos colocar o nosso procedimento para valer a pena. E aí, depois você me conta. Beleza. Deu 15 dias, né? Quando aconteceu no 16º dia, esse homem me manda uma mensagem. Eu pego, e era um áudio. E eu disse, Senhor Jesus, já estava nervosa com o áudio, né? Ele simplesmente disse assim, doutora, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu disse, Jesus, o que aconteceu? Eu fui do inferno pro céu. Ela apreciou, ela gostou. Você não tem noção do fim dessa história. Ele disse, de odiado eu passei a ser amado. E nós estamos igual 2 atores pornô aqui. E nosso... 20 anos de casado, Tati. Ele disse, estamos em uma nova lua de mel, estamos em uma outra situação. Olha o que aconteceu. Depois de tudo isso, eles sentaram para conversar. Então, olha o que aconteceu. A esposa dele tinha um problema no canal da vagina que era um pouco mais aberto. Ela chegou a tentar fazer cirurgia, enfim. Ela tinha essa situação do canal dela, vaginal, ser um pouco mais aberto, vamos dizer assim. E na cabeça dela, ela achava que ela já conhecia um orgasmo. Ela achava que o que ela já tinha já era um tipo de orgasmo. Quando ela foi ter uma relação com ele, depois do procedimento, foi quando ela soube que descobriu que a primeira vez o que era realmente um orgasmo. Ela nunca tinha realmente tido um orgasmo. Então,
quando eles descobriram isso juntos, né? Então eles foram realmente ver que eles estavam deixando de vivenciar experiências por causa de um preconceito, sabe? Por conta de um tabu. Então, quando ele me contou isso, gente, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E eles reacenderam ainda mais o casamento deles, né? Porque as pessoas acham que é só pela essa parte estética, né? Mas sempre quando eu converso com os meus pacientes, eu falo o quanto que isso pode se tornar prazeroso para os dois, né? E a mulher, ela sente muita diferença, principalmente em casos como esse, ou vamos falar a verdade, tem pênis que são mais finos, e isso acaba fazendo a diferença. Lógico que isso não vai ser o divisor de águas para fazer uma mulher chegar no orgasmo, mas no caso desse seu paciente com a sua esposa, a gente vê que fez diferença. Fez diferença porque esse volume ele realmente é significativo nesse caso. A gente tem uma penetração diferenciada, né? A gente tem uma projeção melhor do pênis, né? Essa ereção ela fica diferente também e vai sim trazer mais fluidez nessa relação e principalmente o prazer, né? É muito importante a gente salientar os benefícios do procedimento. O que acontece, assim, que muitos perguntam, mas por que dá essa sensação melhor? Uma das coisas que eu gosto de explicar para o paciente é assim, a gente sabe que um dos benefícios do ácido hialurônico é provocar a angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos. Então, se eu tenho ali no pênis formação de novos vasos sanguíneos, eu tenho que um maior aporte de sangue ali naquela região. Se eu tenho maior aporte de sangue ali naquela região, é claro que isso vai beneficiar, vai melhorar a sua ereção. Outra coisa, quando eu tenho esse pênis ele preenchido, ele vai o quê? Ocupar maior, ele vai ocupar um maior espaço ali na cavidade da vagina. Se eu ocupo um espaço maior na cavidade da vagina, eu crio mais um atrito ali entre a parede do pênis com a vagina e isso provoca maiores sensações de prazer. Aumenta o campo da sensibilidade, é inevitável. É inevitável. Olha aqui. É inevitável, gente. Vocês estão perdendo tempo. Estão perdendo, não sabem o que estão perdendo. Essa que é a verdade. Isso agora é a gente falando para os pacientes, né? E como que a gente traria agora essa mensagem para o profissional? Porque eu sinto que existe uma barreira muito de preconceito dos profissionais atuarem com isso. Então, assim, a gente já falou aqui sobre essa saturação do mercado da HOF, né? Dessa harmonização facial, porque a gente termina trabalhando com muitas profissões, né? Especialistas na área, e aí essa parte de harmonização corporal, às vezes, é deixada para mais depois, né? Segundo plano. E agora a estética íntima, ela vem, mas ela vem, parece que dentro de uma bolha de muito julgamento, né? Julgamento do próprio profissional que fala, eu não vou fazer isso. E outra barreira maior é a profissional mulher trabalhando com o público masculino. Você já sentiu alguma vez algum tipo de preconceito de outras mulheres ou de algum homem com você fazendo esse tipo? Para ser bem sincera, Tati, você acredita que não? Muito pelo contrário, eu senti isso de outras profissionais por elas mesmas fazerem esse procedimento. Então, assim, em relação aos pacientes, graças a Deus, eu só tenho pacientes, os que sempre vieram para mim são extremamente respeitosos, sempre me respeitaram, nunca, até porque eu sempre faço um pouco dessa triagem ali naquela conversa, eu não atendo qualquer homem, porque a gente sabe que pelo fato de nós mulheres estarmos fazendo esse procedimento, então ainda tem mesmo, como você falou, esse pré-julgamento, né? Então muitos querem confundir as coisas, sabe? Então por isso que as minhas redes sociais eu gosto muito de deixar essa parte bem científica e evidente. Então ali eu tô para
transformar a vida desse homem, transformar a autoestima dele de forma científica, de forma segura através desse procedimento. Então, esses profissionais, né, o que eu posso falar é o seguinte, é claro, vocês podem enfrentar um pouco em relação a essa barreira de preconceito que muitas vezes acabam vindo até... Você acredita que não é nem tanto dos homens, muitas vezes são das mulheres, as próprias mulheres, pelo fato de acharem que são casadas. Ai, gente, é verdade. Por incrível que pareça, o meu marido não vai querer que eu faça, o meu marido não gostaria. Te pergunto aqui, o que seriam então das mulheres urologistas? O que seriam dos homens ginecologistas? Não iam poder exercer essa Você profissão? acredita que dentro do meu divórcio isso foi uma pauta? Não creio. Dentro do meu divórcio, essa foi uma pauta sobre eu trabalhar com estética íntima masculina ia me diminuir como mãe. Nossa! Porque eu faço esse tipo de atendimento. Então, que cabeça as pessoas, né, em todo mundo tá vivendo, né? Que seria das mulheres urologistas, gente. Não ia poder fazer isso não te diminui como mulher, como profissional, como mãe, como namorada, como esposa, até para outras biomédicas que nos assistem aqui, farmacêuticas que trabalham também com essa parte de estética íntima. Isso não te diminui como mulher você trabalhar com estética íntima feminina e masculina. Esse tabu que tem em relação ao sexo, né? E também eu vejo, Tati, porque depende muito de como você comunica aquilo que você está vendendo, como você comunica esse procedimento. Como que você está comunicando na sua rede social que poderia ajudar outras pessoas? Como eu te falei, eu sempre busquei muito conhecimento científico, né? Então, isso é uma coisa que eu preciso sempre deixar nas minhas redes sociais. Eu sempre preciso colocar vídeos com embasamento científico. Não adianta eu só falar de algo de forma muito superficial. Claro que, vez ou outra, eu tenho que dar uma pitada de quinta série, né? Porque o homem vive no mundo da quinta série. Oh, meu Deus! Então, eu preciso, em alguns momentos, colocar um pouco de humor, mas o centro mesmo da minha comunicação sempre foi pautado mesmo na parte do que isso pode te trazer, transformar na tua vida com segurança científica. Ponto. É muito sobre isso, sabe? Você acredita que nós, assim, às vezes eu vejo com alguns cirurgiões plásticos também, que como eles demonstram muito corpo na internet, muitas vezes eles são penalizados pelo algoritmo do Instagram, nesse lugar de estar mostrando muito corpo, eles são entendidos pelo algoritmo, nesse lugar que é pornográfico a comunicação. Pra gente que tá aqui, vamos falar para as outras pessoas, você tem algum caminho de mostrar que você está falando sobre o preenchimento íntimo masculino? Porque às vezes a gente tem que cortar o nome pênis, peniano, né? Uhum. Preenchimento íntimo masculino. Como que você demonstra que o que você usa? Porque eu vejo que muitos profissionais acabam usando de outras estratégias, pega frutas, né, para falar sobre. A gente não pode pegar, demonstrar de alguma forma, a gente não pode sequer fazer um desenho, porque a gente já é penalizado, então a gente já é banido, a nossa entrega diminui. Você tem alguma estratégia? Uma coisa assim que eu vou indicar, que foi o que eu usei e que graças a Deus deu muito certo. Então já vamos estar anotando a dica da doutora Luciana. Se você profissional, quer entrar nessa área, que é uma coisa que eu sempre falo, gente, vocês têm que criar duas coisas. Criar um universo para você em torno desse procedimento, em torno desse assunto. Então, por exemplo, eu criei um nome para dar para o pênis, então eu chamo ele de guerreiro. Então, o legal é você criar um nome, algo que você se identifique, que você vá criar um mini universo ali para você. Então, hoje, para evitar esse tipo de coisa de dar problema na hora da minha comunicação, eu comecei a chamá-los de guerreiro. Então, toda a sua comunidade já entende quando está falando do seu guerreiro, é o guerreiro mesmo, porque ele está ali. É ele que está na guerra. Então, eu achei como é que eu posso te dizer,
esse atalho, né, para poder ajudar nessa minha comunicação. Na comunicação, entregar as pessoas entenderem e você também não ser punida, né, pela rede para também não cair. Porque eu sinto que muita gente que está entregando conteúdo sobre isso, às vezes fica muito poldado, muito limitado por conta desse lugar Lógico que eu entendo que a rede social, ela realmente precisa realmente ter esse filtro, né, para não banalizar. Mas, assim, fica cada vez, parece que mais distante de nossa comunicação com o assunto. Porque é um assunto que é delicado, a gente tem o tabu e todo o preconceito do sexo, do íntimo, né? É difícil a gente falar, até para as crianças. E aí a gente também está limitada na nossa venda, na nossa entrega, no nosso, nesse lugar do marketing, né? Sobre o quanto que é bom esse procedimento, né? O quanto que é legal, quantas vantagens, que a gente já falou aqui de muitas vantagens. E uma coisa também que eu gosto de acrescentar, sabe, Tati, é que para você ter segurança naquilo que você fala, né, para você ter segurança na sua comunicação com esses pacientes e também com outros profissionais, gente, sempre busquem muito conhecimento, sempre estudem muito. Você não está encontrando aqui no Brasil, vá para fora, busque, vá para fora. Gente, lá fora tem muita coisa e muitos recursos, sabe? E lá fora as pessoas te abraçam e te têm como igual, entende? Para você ter uma ideia, esse meu início foi, para eu conseguir essa de Londres, eu demorei 6 meses trocando e-mails com o pessoal lá, porque eles queriam entender com quem eles estavam falando. E, por sinal, eu sou a única biomédica que tem essa certificação lá em Londres. Então, o que é... Que você possa abrir caminhos para outras. Exatamente. Então, o que acontece? Sempre procure saber, não se contente mini cursos, tudo bem, pode ter cursos de curto período aprofundado, pode, mas sempre busque, se você não se sente segura, sempre busque mais, sempre leia muito artigos. Então tem muita coisa hoje em dia que tem como você se respaldar. Tem alguma coisa ali que você entendeu que não funcionou? Porque a gente estuda bastante, mas tem hora que eu olho para certos procedimentos, testo, e eu falo, não validei. Tem alguma coisa que você já experimentou que você não validou? Técnica de anestesia. Conta. Inclusive, por exemplo, eu sei a técnica do pessoal da Androfield de anestesiar, mas eu não uso essa técnica. Por quê? Na hora que eu estava vendo... Você pode falar da técnica dele, doutora? Pra gente tá olhando. Então, a técnica dele, você fala do procedimento ou da anestesia? Não, da técnica da anestesia, não, porque o procedimento a gente já sabe que a senhora entrega. Então, a anestesia, você acredita, eles usam assim, porque eu faço a minha anestesia de forma de banhamento do nervo. Então, eu banho todo o nervo, tá? O nervo principal ali. Eles já usam uma técnica que eles vão infiltrar ali no nervo. Então, o que é que acontece? No meu banhamento, eu só uso 2 ml a 2,5 ml ali de anestésico, né? Banhando aquele nervo. Para mim é o suficiente. Pronto, o paciente não sente mais nada. Eles usam 10 ml de anestesia infiltrado todo direto na cabeça do nervo. Sabe? Então, assim, eu fiquei... E é uma dor terrível ali pro paciente. Forma deles anestesiarem. Ai, gente, eu vou falar, então, já que abriu aqui, eu já vou contar o babado pra vocês. Gente, pausa aqui pra assunto polêmico. Eu vou falar. Nós, brasileiros, temos uma delicadeza na entrega. Nós, brasileiros, nessa área de injetável, eu não sei se a gente se aplica tanto que a gente sabe exatamente como tornar o procedimento confortável. Então, assim, quando a gente vai em outros países, a gente entende que eles dominam a parte científica, a gente entende o quanto que eles entregam, mas na hora da entrega do procedimento ali no paciente, a gente entende que, assim, a mão é um pouquinho pesada. O que eu já vi na Coreia foi estarrecedor, assim, porque eles não têm essa preocupação, eles querem um resultado, né? Eles vão ali com
tudo. E aí, tudo bem a pessoa sofrer. Para eles é normal. A gente já tem essa delicadeza, a gente não precisa ir para a Turquia. Faz com os brasileiros, estamos entregando muito. E aqui, voltando, realmente, isso que você falou, realmente, a parte do procedimento, tudo isso entrega um resultado maravilhoso, entrega, mas não tem muito essa preocupação, como você falou, com essa empatia com o paciente. Empatia com o paciente, essa é a palavra. Não tem. Até mesmo na hora da consulta, na hora de você lidar. Porque, gente, assim, você imagina, 12 pacientes em 12 horas. Era 1 hora para uma conversa de 10, era 30 minutos ou 20 minutos de procedimento. Era um negócio tão rápido, tipo assim, não se preocupando se você está sentindo dor, se você não está sentindo, você veio para cá para o procedimento e é isso. Não quero saber... Toma! Exatamente isso. Então, não tem muito aquele diálogo, aquela coisa de... Não estou falando todos, não estou generalizando, sim, mas assim, a técnica lá é uma técnica que vai resolver. Exato. E aí você vai saber que você está passando por um procedimento e é isso que você vai ter. Exato, porque assim, tudo também nessa conversa, eu preciso entender esse paciente, eu preciso escutá-lo. Então, assim, eu gosto mesmo de ter esse lado mais humano, sabe? De primeiro entender por que você está ali, o que está te causando isso, quais os traumas que você está carregando com isso. Então, isso tudo eu escuto dos pacientes, sabe? Então, preciso criar primeiro essa conexão com ele antes dele deitar na minha maca. Então, em relação realmente a esse procedimento, eu te digo, eu vejo a nossa mão é muito mais leve mesmo. Muito mais leve. Entregando o resultado com delicadeza, e você vai passar de forma bem tranquila. Em relação ao tempo também, né, de aplicação, bem confortável. E eu falaria, assim, para as outras pessoas que estão na área, para investir mesmo. É uma área muito... Na minha concepção, que vai alcançar cada vez mais pessoas, né? Assim como o Botox antes era visto como uma coisa, não é para todo mundo, só algumas pessoas que podem. Hoje em dia a gente já entende o quanto que o Botox ele é profilático, ele é preventivo, o quanto que ele não só atua nas rugas que já são estáticas, mas nas rugas dinâmicas também. Então a mesma coisa vai ser para essa parte íntima. Infelizmente, muita gente vai perder mercado, né, doutora? E é uma coisa que eu gosto, assim, eu comento isso nas minhas mentorias, sabe, Tati? É que, gente, vocês querem entrar, profissional, quer entrar nessa área, a gente ainda tá na crista da onda. Isso, a gente surfa. Tá no início. Porque vai estourar. Exatamente. Se você quiser esperar para deixar daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá, para você realmente começar a entrar nessa área, você vai perder esse momento. Vai perder o momento. Você vai perder o momento. E trazer para esse lugar também dos outros homens, né, que estão do lado de mulheres que trabalham com isso, que também dá o apoio. Não, e que eu tenho muitas amigas que queriam muito, mas os maridos falam que não, que elas não vão trabalhar com isso. Então, como essa parte, assim, muito desse tabu, dessa coisa do homem... a família também, não sei, as pessoas, elas... Sei lá, uma coisa assim, que eu sempre busquei me posicionar na hora, tanto no meu Instagram, nas minhas redes sociais, a Luciana, de dentro da porta para dentro do consultório, é a doutora Luciana, da porta para fora é a Luciana, mulher, mãe, enfim, então são coisas totalmente, são mundos diferentes. Existem em nós mulheres uma chave que a gente consegue virar e a gente consegue administrar esses dois lados, né? Ter essa fala de respeito também, né? Para que as outras pessoas, profissionais, pacientes, a sociedade, ela entenda a importância que existe um benefício, a gente já falou de vários aqui, existe um benefício que a pessoa vai ter, existe essa satisfação, né, atrás do procedimento, e não ir para esse lugar de tabu, né, de diminuir por ser uma parte íntima. O que eu vejo, assim, o que a sociedade ela precisa entender é o seguinte: a medicina estética hoje ela está muito avançada, o bem-estar, né, com o seu corpo, ele é legítimo. Então, esses homens, eles precisam entender que, muitas vezes, eles podem estar perdendo experiências que podem transformar suas vidas, e por conta de não se permitir,
questões de preconceito, por questões de tabus que já estão arcaicos, pensamentos arcaicos. Então, hoje existe uma infinidade de possibilidades que a medicina hoje ela está te entregando, que vai se ajustar com a sua autoestima. Eu sei que tem muitos homens que ainda sofrem sozinhos, sabe? Que carregam traumas de infância. Então, nossa, eu já escutei em consultório, Tati, cada trauma, cada história de homem que você fica assim triste. Eu já teve muitos pacientes meus, você não tem noção, que após o procedimento eles choram porque eles nunca imaginaram que pudesse estar ali com um membro que realmente pudesse satisfazê-lo, pudesse deixá-lo com dignidade. E uma dessas coisas, eu te contando aqui rapidamente uma pequena história interessante, eu já tive homem que me procurou que, olha, para você ter uma ideia da profundidade desse assunto. A entrega que o procedimento faz. Exatamente. Eu tive paciente que falou assim, doutora, eu sempre busquei fazer esse procedimento, não é nem tanto pelo fato de eu poder usar o membro para o sexo, enfim, para a relação. Só para você ter uma ideia, eu tinha que comprar um acessório no sex shopping que era para eu, pelo menos, conseguir urinar em pé. Nossa. Porque o pênis dele retraía tanto, que parecia, vamos dizer, um formato de uma vagina. Então, ele precisava comprar um acessório no sex shop para poder ele acoplar e conseguir ter a dignidade de urinar em pé. Então, você imagina o que um procedimento pode fazer na vida desse homem, o que o procedimento E tem muitos homens que sofrem calados. Exatamente. Foi incrível, doutora, foi incrível, você entregou demais. Ai, obrigada. A sua mensagem final foi linda, maravilhosa. Obrigada. É um assunto muito importante, essa conscientização de mais um procedimento que entra na parte da estética, né? Essa estética facial, corporal e íntima, a gente sempre pontuar que é possível trabalhar com segurança, com o seu especialista. É importante você procurar um profissional habilitado, realmente que tem esse embasamento científico, formações, né, e essa especialização. Muito obrigada pela sua participação, também, você foi maravilhosa. E para você que está aí, que está acompanhando essa conversa, foi uma conversa grandiosíssima, amei, também. Continua aqui acompanhando todos os nossos episódios, não esqueça de se inscrever, a sua inscrição é muito importante pra gente entender o que a gente está entregando, o que está comunicando para ti. Então já ativa também as notificações e curte esse episódio. Se tu não curtiu lá no começo, curte agora, tá? Comenta aqui também o que você achou e conta aqui também as suas dúvidas, tá? Que a gente vai responder aqui, né? A doutora também vai estar aqui com a gente, vamos deixar aqui o seu Instagram e com certeza vai ser um prazer ter você aqui. Beijo, até a próxima!